Pense por um momento. Imagine um instante em que cada palavra carrega o poder transformador da revelação divina, onde a mensagem dos antigos profetas se funde com a realidade dos nossos dias e nos convida a vislumbrar o glorioso retorno de Jesus. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Jesus Cristo em Foco, um refúgio de luz e sabedoria, onde cada ensinamento sagrado é preparado para tocar profundamente o coração e renovar a fé de cada um. Hoje iniciamos uma jornada espiritual que se desdobrará em 50 minutos de intensas revelações, distribuídos em 10 partes, cada qual com aproximadamente 5.000 caracteres, para que, ao longo deste encontro, possamos explorar com profundidade as 3 profecias do retorno de Jesus. Convido-os, amados irmãos, a abrir seus corações e mentes, pois assim como está escrito em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Hoje somos chamados a reconhecer que o retorno de Jesus é uma promessa viva, inscrita nas Escrituras e manifestada através dos sinais que nos cercam. Neste primeiro momento, convido-os a refletir sobre a importância de nos prepararmos espiritualmente para este acontecimento. Assim como o salmista nos exorta em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Que cada palavra aqui proferida seja um convite para que fortaleçamos nossa comunhão com o Altíssimo, abrindo caminho para a manifestação de sua glória em nossas vidas. Que o entendimento desta mensagem se aprofunde em cada um de nós, trazendo à memória a promessa de Isaías 11:6-9, onde a harmonia da criação é restaurada sob a liderança do Messias, e que possamos enxergar em cada símbolo e sinal da natureza a marca indelével do desígnio divino. À medida que este encontro se desenrola, somos levados a reconhecer que a essência da fé não reside apenas na contemplação, mas na ação e na renovação espiritual. Em 1 Pedro 1:20, lemos que foi previamente determinado, mas manifestado neste tempo para vós, o que reforça que o retorno de nosso Salvador não é apenas uma esperança vaga, mas uma realidade que se aproxima a cada batida do nosso coração. Assim, neste primeiro capítulo da nossa narrativa, a intenção é que cada um se sinta instigado a buscar a palavra do Senhor, a meditar nos sinais que nos são dados e a fortalecer a esperança de que, conforme Daniel 7:13-14 nos revela, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e chegou até o Ancião de Dias, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. A manifestação do Messias está se aproximando com poder e majestade. Que esta abertura seja um marco de renovação espiritual, um convite para que cada oração, cada ação e cada pensamento se alinhem com o propósito eterno de Deus. Amados irmãos, que ao longo desta jornada possamos nos inspirar não somente pelas palavras dos profetas, mas também pelos versículos sagrados que nos guiam, permitindo que a verdade das Escrituras ilumine cada passo e que a certeza do retorno de Jesus, conforme proclamado em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Fortaleça nossa fé e nos conduza rumo a um futuro de justiça, paz e comunhão com o Altíssimo. Amados irmãos, neste segundo capítulo desta jornada iluminada, somos convidados a adentrar ainda mais os mistérios dos sinais que prenunciam o glorioso retorno de nosso Senhor, como anunciado pelas Sagradas Escrituras. Visualizem um cenário onde o firmamento revela sua grandiosidade e os ventos sussurram mensagens que atravessam gerações,
ecoando os ensinamentos eternos contidos em Mateus 24:30, que declara: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esta passagem, repleta de esperança e mistério, nos convida a manter nossos corações vigilantes e cheios de fé, lembrando-nos que o retorno do Messias é iminente e que cada sinal da natureza é um lembrete da presença do Altíssimo em nossas vidas. Assim, enquanto a Terra se transforma sob o poder de eventos que, à primeira vista, parecem meras coincidências, somos desafiados a olhar com olhos de fé para os detalhes sutis, o brilho intenso de uma aurora, o murmúrio do vento que passa pelas folhas, e até mesmo o silêncio que antecede a tempestade. Pois conforme Isaías 11:6-9, e viviam em paz os lobos com o cordeiro, e o leopardo se deitava com o cabrito. Essas palavras nos revelam um tempo de harmonia restaurada, onde as forças da natureza e os desígnios divinos se unem para anunciar uma era de justiça, paz e amor incondicional. Ao meditarmos sobre esses sinais, somos também guiados pelo recado de 1 Pedro 1:20, que nos lembra que foi previamente determinado, mas manifestado neste tempo para vós, instigando-nos a confiar no tempo perfeito de Deus e a nos prepararmos com dedicação para a vinda do Senhor. Que cada fenômeno, por mais sutil que pareça, se torne um convite para a introspecção e o fortalecimento da fé, pois é através da interpretação atenta desses sinais que encontramos a certeza da promessa de Daniel 7:13-14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e chegou até o Ancião de Dias, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino. Este versículo é um farol que ilumina nossa caminhada, lembrando-nos de que o poder do Messias transcende as barreiras do tempo e se manifesta com glória em nossa existência. Que a verdade das Escrituras se faça presente a cada suspiro, revelando a magnitude da intervenção divina que, como um rio de esperança, flui incessantemente em nossas vidas e nos impulsiona a sermos agentes de transformação e luz neste mundo. Enquanto prosseguimos neste segundo segmento, somos chamados a integrar os ensinamentos proféticos com os sinais concretos do nosso cotidiano, onde a manifestação do divino se dá de forma palpável e inspiradora. Relembrem as palavras de Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, que reforçam a certeza de que o retorno do Salvador não é um acontecimento distante, mas uma realidade que se aproxima a cada momento. Nesta fase, a narrativa se desdobra em uma rica tapeçaria de sinais e promessas, convidando cada crente a interpretar os eventos naturais e históricos como peças fundamentais do grande plano de redenção. Cada mudança no ambiente, cada transformação social e cada instante de silêncio na criação são elementos que apontam para o cumprimento do pacto divino, onde o amor, a justiça e a misericórdia se fundem para inaugurar uma nova era. Assim, o fiel é desafiado a manter a vigilância espiritual, alimentando a esperança e a confiança em Deus, que em Lucas 21:36 nos adverte: Vigiem, pois, a todo tempo, orando, para que vocês escapem de todas essas coisas que hão de acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Que esta mensagem ecoe profundamente em nossos corações, impulsionando-nos a buscar a comunhão com o Espírito Santo e a compartilhar com fervor a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Que cada versículo, cada sinal e cada profecia sirva como um lembrete poderoso do compromisso eterno de Deus com a humanidade,
convidando-nos a viver com integridade, esperança e a certeza de que o retorno de Jesus se aproxima inexoravelmente, transformando nossas vidas e o mundo em um reflexo da glória divina. Ao adentrarmos a parte 3 desta jornada de revelações sagradas, somos convidados a mergulhar ainda mais profundamente nos mistérios dos sinais divinos, permitindo que a luz das Escrituras ilumine cada recanto dos nossos corações e nos conduza a uma compreensão mais plena do retorno glorioso de Jesus. Imaginai, amados irmãos, um cenário onde os céus se abrem e os ventos sussurram segredos eternos, onde cada fenôtrica ocorrência na natureza é uma manifestação viva da palavra de Deus, conforme proclamado em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protegerá o vosso povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas nesse tempo livrar-se-á o vosso povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Esta passagem poderosa nos recorda que mesmo diante das tribulações mais intensas, a promessa da salvação se mantém firme e inabalável, sendo um alento para todos os que depositam sua fé no Altíssimo. Enquanto meditamos sobre tais palavras, somos igualmente instados a recordar o ensinamento de Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa exortação não apenas reforça a necessidade de uma vigilância constante, mas também convoca cada crente a manter um espírito alerta e preparado para testemunhar o cumprimento do plano divino, onde cada detalhe, desde a ordem que rege o movimento dos astros até o sutil murmúrio da terra, reflete a perfeita sincronia do desígnio celestial. Assim, a narrativa desta terceira parte se faz como um vibrante mosaico de sinais e profecias, onde a harmonia entre o céu e a terra se revela em um espetáculo de luz e verdade. Inspirados pelo Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Somos levados a compreender que a criação é por si só uma testemunha silenciosa e eloquente do poder redentor do Messias, convidando-nos a enxergar cada fenômeno natural como um lembrete da presença viva e atuante do Senhor em nossas vidas, capaz de transformar os momentos de dúvida em instantes de fé renovada e de esperança inabalável. Ao prosseguirmos nesta terceira etapa, torna-se essencial integrar os ensinamentos bíblicos com as experiências cotidianas que evidenciam a iminência do retorno do Salvador, revelando que a manifestação do divino não se restringe a meras palavras, mas se concretiza em cada ação e em cada sinal perceptível em nosso meio. Lembrem-se das palavras de Isaías 2:4, onde se declara: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor se firmará no cume dos montes e se exaltará acima das colinas e atrairá a muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Essa visão grandiosa nos inspira a esperar por uma era de paz e justiça, onde as barreiras entre os povos serão derrubadas pelo amor unificador de Cristo e onde a comunhão entre os homens e o divino será plena e eterna. Ao mesmo tempo, somos lembrados em Lucas 21:36. Vigiem, pois, a todo tempo orando, para que vocês escapem de todas essas coisas que hão de acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Este versículo reforça a importância da oração contínua e da vigilância espiritual, que são essenciais para que possamos discernir os sinais que o Senhor nos envia e responder com prontidão ao chamado da salvação. Dessa forma, cada sinal observado na natureza e cada mudança perceptível na sociedade se converte num convite para que fortaleçamos nossa fé e nossa comunhão com o Espírito Santo,
transformando nossas vidas e espalhando a luz do Evangelho com fervor e convicção. Que a leitura e a meditação dessas passagens sagradas sirvam como um bálsamo para as nossas almas, encorajando-nos a manter a esperança e a certeza de que o retorno de Jesus é uma promessa irrevogável, destinada a transformar não só a nossa existência, mas também o mundo inteiro, inaugurando uma nova era de paz, amor e comunhão com o Criador. Amados irmãos, ao adentrarmos a parte 4 desta jornada repleta de sinais e revelações divinas, somos convidados a aprofundar nossa conexão com as promessas eternas contidas nas Sagradas Escrituras, permitindo que cada palavra ilumine os caminhos da nossa fé. Nesta etapa, a mensagem dos profetas e as evidências manifestas na criação se unem para demonstrar que a intervenção do Altíssimo não é algo distante ou abstrato, mas uma realidade viva que se faz presente em cada sopro da natureza. Recordemos as palavras consoladoras do Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este versículo nos lembra que, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força, o Senhor se mantém como nossa rocha inabalável, guiando-nos com amor e proteção. Ao observarmos os fenômenos que se desdobram ao nosso redor, o cantar dos pássaros ao amanhecer, o brilho intenso do sol que rompe as nuvens e o sussurro suave do vento nas folhas, percebemos que cada detalhe carrega em si um sinal da grandeza de Deus, orquestrando um cenário de esperança e renovação. Assim como está escrito em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada aprovação e cada sinal, por mais desafiador que seja, faz parte do divino plano de redenção, destinado a nos preparar para o glorioso retorno do Messias. Em meio a essa sinfonia de sinais celestiais, a visão do profeta Isaías em Isaías 65:17, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não se lembrará mais o passado, nem virá à mente. Reforça a promessa de transformação que se aproxima, um novo tempo em que o amor, a paz e a justiça reinarão de forma plena e inabalável. Que cada um desses sinais se torne um convite para renovar a esperança, intensificar a oração e fortalecer a vigilância espiritual, pois o retorno de Jesus, conforme predito, é a concretização de um pacto eterno que transcende os limites do tempo e da compreensão humana. Prosseguindo nesta narrativa, somos levados a explorar o intricado relacionamento entre as manifestações do mundo natural e as palavras proféticas que ecoam através dos séculos. Em Lucas 21, 25, 26, o Senhor nos adverte: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão à terra. Essa passagem nos incita a manter nossos corações vigilantes e a interpretar cada mudança no ambiente como um prenúncio da vinda do Salvador. O firmamento, com seu vasto esplendor, e os sussurros da terra são testemunhas silenciosas da grandiosidade do desígnio divino, revelando que a hora da redenção está se aproximando de maneira inexorável. Ao meditar sobre essas palavras, lembramos também do conselho em Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Este chamado à vigilância é um lembrete para que não nos deixemos abater pelas tribulações do mundo, mas que, ao contrário, alimentemos a chama da fé com fervor e dedicação. Cada fenômeno natural, seja o brilho reluzente de uma aurora, o murmúrio constante dos rios ou a imensidão dos céus, torna-se um sinal do amor e da presença de Deus, que prepara o palco para a manifestação plena do seu reino. Que nesta parte 4,
a integração dos sinais do mundo com as promessas das Escrituras fortaleça nossa comunhão com o Espírito Santo e nos inspire a viver em constante oração, certos de que o retorno do Messias é uma promessa irrevogável e iminente, capaz de transformar nossas vidas e renovar a esperança em cada coração. Ao adentrarmos a parte 5 desta profunda jornada de revelações divinas, somos convidados a aprofundar nossa compreensão dos sinais que anunciam o glorioso retorno de Jesus, integrando com precisão os ensinamentos sagrados das Escrituras. Visualizem, amados irmãos, um cenário onde os céus se enchem de luz e os ventos carregam mensagens que atravessam os tempos, recordando-nos das palavras inspiradoras contidas em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Essa promessa, repleta de poder e esperança, nos convoca a manter nossos corações vigilantes, prontos para testemunhar a manifestação da glória divina. Em meio a esse contexto, somos lembrados da urgência da vigilância, conforme Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Esse versículo serve como um chamado para que cada crente se mantenha atento e fortalecido na fé, ciente de que cada sinal da criação, seja o brilho repentino de uma aurora ou o silêncio expectante que precede a tempestade, é uma manifestação da ação suprema do Altíssimo, que se alinha com os planos eternos delineados nas Sagradas Escrituras. Nesta etapa, somos impulsionados a unir os ensinamentos dos profetas com os acontecimentos do nosso tempo, reconhecendo que a intervenção do Criador não se limita a relatos históricos, mas se manifesta de forma contínua em cada detalhe da natureza. Recordemos o conforto presente em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lembrando-nos de que cada tribulação, cada mudança e cada sinal são parte de um grande plano que visa preparar os corações para a vinda do Messias. A grandiosidade dessa preparação encontra eco também em Isaías 65:17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não se lembrará mais o passado, nem virá à mente, reforçando a promessa de que o futuro será transformado pelo poder redentor de Deus, trazendo uma era de paz, justiça e amor incondicional. Ao meditar sobre esses versículos, somos inspirados a fortalecer nossa comunhão com o Espírito Santo, permitindo que cada experiência e cada sinal perceptível, desde o murmúrio suave dos rios até o esplendor dos céus, se convertam em um lembrete vivo da presença constante do Salvador. Que esta integração das Escrituras com os sinais da natureza reforce nossa esperança e nos conduza a uma prática diária de oração e vigilância, sabendo que o retorno de Jesus, conforme anunciado em Lucas 21:36, vigiem, pois, a todo tempo orando, para que vocês escapem de todas essas coisas que hão de acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. É uma promessa irrevogável que se cumpre com perfeição divina. Ao adentrarmos a parte 6 desta profunda jornada de revelações sagradas, somos convidados a contemplar os sinais da intervenção divina que permeiam a criação, integrando com precisão as promessas eternas das Escrituras com os eventos visíveis na natureza. Visualizem, amados irmãos, um cenário onde os céus se descortinam em um espetáculo de cores e luz, onde o brilho da aurora anuncia não apenas o início de um novo dia, mas também a iminência do glorioso retorno do Messias, conforme proclamado em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Esta passagem poderosa
nos convoca a manter nossos corações vigilantes, pois, assim como o firmamento declara a glória de Deus, Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cada fenômeno natural se torna um lembrete tangível da ação do Altíssimo em nossas vidas. Nesta etapa, os ensinamentos dos antigos profetas se mesclam aos sinais modernos, criando um cenário onde a esperança se fortalece e a fé se renova. Em Mateus 24:42, somos exortados: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa chamada à vigilância nos lembra que o tempo da manifestação do poder divino está próximo e que cada instante de nossa existência é precioso para a preparação espiritual. Através dos versículos de 1 Pedro 5:20, foi previamente determinado, mas manifestado neste tempo para vós. Somos incentivados a confiar no tempo perfeito de Deus, entendendo que cada provação e cada sinal se encaixam harmoniosamente no grande plano de redenção que se revela por meio dos sinais do universo. À medida que meditamos sobre essas verdades, encontramos em Isaías 65:17 a promessa reconfortante de que eis que eu crio novos céus e nova terra, e não se lembrará mais o passado, nem virá à mente, sinalizando a transformação completa que ocorrerá quando o Messias retornar. Essa visão de renovação não é meramente simbólica, mas se torna uma realidade palpável quando reconhecemos a sinergia entre os acontecimentos da natureza e os decretos divinos. O murmúrio do vento, o brilho da aurora e o silêncio que antecede as tempestades são todos orquestrados pelo Criador para nos recordar que o retorno de Jesus não é uma esperança distante, mas uma promessa viva, pronta para se concretizar a qualquer momento. Que cada coração se fortaleça nesta caminhada, lembrando-se das palavras de Lucas 21:36. Vigiem, pois, a todo tempo, orando, para que vocês escapem de todas essas coisas que hão de acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Assim, enquanto os sinais se multiplicam e os elementos da criação testemunham o poder redentor de Deus, somos chamados a elevar nossas orações e a fortalecer nossa vigilância, certos de que cada detalhe, do sussurro das folhas ao clamor das multidões, é parte integrante do desígnio divino. Ao adentrarmos a parte 7 desta jornada sagrada, somos convidados a aprofundar nosso entendimento sobre os sinais que nos cercam e a reconhecer, com renovada fé, que cada acontecimento na criação é um prenúncio do glorioso retorno de nosso Senhor. Visualizem, amados irmãos, um cenário em que o firmamento se enche de mistérios e a natureza, em sua imensidão, se transforma num livro aberto que narra a ação soberana de Deus. Recordemos as palavras do profeta Daniel, em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protegerá o vosso povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas nesse tempo livrar-se-á o vosso povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Essa promessa nos convida a encarar as tribulações com a confiança de que cada dificuldade é uma parte essencial do plano divino, preparando-nos para a salvação que se aproxima inexoravelmente. Ao olharmos para os céus e para a terra, vemos sinais que não são fruto do acaso, mas sim manifestações claras da vontade de Deus. O brilho repentino de uma aurora, o murmúrio incessante dos rios e até mesmo o silêncio que antecede a tempestade são testemunhos vivos da presença do Altíssimo, lembrando-nos das palavras de Lucas 21, 25, 26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão à terra.
Estes versículos instigam-nos a permanecer vigilantes e a interpretar cada fenômeno natural como um lembrete da aproximação do dia do Senhor, onde o poder redentor do Messias se manifestará em toda a sua glória e majestade. Assim, a experiência dos sinais se torna um chamado à oração contínua, à meditação profunda e à união dos corações, para que possamos fortalecer nossa fé e estar preparados para o encontro com o divino. Em meio às mudanças e desafios que observamos no mundo, somos exortados em Mateus 24:42 a vigiar, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. O que reforça a importância de vivermos cada momento com a consciência de que o tempo é precioso e que a manifestação da justiça de Deus se aproxima a cada instante. Cada detalhe, desde o sussurro do vento até o clamor das multidões, é uma peça desse grande mosaico divino que nos convida a permanecer firmes na esperança e a nos unir em oração para que a luz do Salvador ilumine os caminhos obscuros desta era. Ao prosseguirmos nesta etapa de nossa narrativa, somos levados a refletir sobre a interconexão entre os acontecimentos da história e os sinais celestiais que anunciam a chegada do reino eterno. Os antigos profetas nos deixaram um legado de ensinamentos que transcendem o tempo, ensinando-nos a interpretar cada manifestação do ambiente como um indicativo do plano divino. Em Isaías 65:17, encontramos a promessa reconfortante: Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não se lembrará mais o passado, nem virá à mente, que nos assegura que o retorno do Messias trará uma transformação completa, onde a dor e a tristeza serão substituídas por um reinado de paz, amor e justiça. Essa renovação não é meramente simbólica, mas uma promessa real e palpável, confirmada pela própria natureza, que se reorganiza em perfeita harmonia com os decretos celestiais. Assim, ao contemplarmos os sinais, desde os ritmos da terra até as mudanças nos padrões do clima, somos lembrados de que cada evento, por menor que pareça, é orquestrado pelo Criador para preparar o caminho para a realização de seu plano eterno. Em 1 Pedro 1:20, lemos que foi previamente determinado, mas manifestado neste tempo para vós, reforçando que o tempo da redenção é certo e que cada momento que vivenciamos é parte integrante desse desígnio sublime. Que possamos, portanto, permanecer em constante comunhão com o Espírito Santo, interpretando os sinais com discernimento e fortalecendo nossa vigília espiritual, certos de que o retorno de Jesus se aproxima com a certeza de um compromisso divino inabalável. Que a fé e a esperança permaneçam acesas em cada coração, iluminando nossos passos e guiando-nos rumo à realização plena do reino de Deus, onde a verdade e a luz triunfarão sobre todas as sombras deste mundo. Ao adentrarmos a parte 8 desta jornada, repleta de revelações celestiais, somos novamente convidados a refletir profundamente sobre a interconexão entre os acontecimentos do mundo natural e as promessas eternas das Escrituras, reconhecendo que cada sinal é um convite divino para a renovação da fé e para a preparação do coração para o glorioso retorno de Jesus. Visualizem, amados irmãos, um cenário onde o firmamento se expande em um manto de mistério e esplendor, onde cada nuance do amanhecer e cada sussurro do vento nos recordam da grandeza do Criador, assim como está declarado em Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa verdade se manifesta de maneira singular na natureza, revelando que cada fenômeno, desde o suave deslizar das nuvens até o estrondoso rugir das tempestades, é parte integrante de um plano divino que visa preparar a humanidade para a vinda do Messias.
Em meio a essa sinfonia de sinais, as palavras de Apocalipse 1:7 ecoam com a força de uma promessa inabalável. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Esse versículo nos exorta a manter uma vigilância constante, pois cada instante da criação é um lembrete da iminência de um tempo de renovação e de justiça, onde a intervenção divina se torna palpável e transforma o curso da história. Ao meditarmos sobre esses sinais, somos igualmente lembrados do mandamento em Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, que nos impele a viver cada momento com o espírito alerta e com os corações abertos para receber as bênçãos que o Altíssimo tem preparado para aqueles que o amam. Cada fenômeno, cada mudança sutil na ordem natural, carrega em si a marca da providência divina, funcionando como um oráculo que anuncia a chegada de uma nova era, conforme prometido em Isaías 65:17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não se lembrará mais o passado, nem virá à mente, onde a antiga ordem dará lugar a um reinado de paz, amor e comunhão. Assim, enquanto a natureza se transforma e os sinais celestiais se multiplicam, somos chamados a intensificar nossa comunhão com o Espírito Santo, orando fervorosamente, como nos instrui Lucas 21:36. Vigiem, pois, a todo tempo orando, para que vocês escapem de todas essas coisas que hão de acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Nesta conjuntura, a realidade dos sinais se torna um elo que une as promessas das Escrituras com a experiência cotidiana dos fiéis, convidando cada um de nós a reconhecer que, mesmo em meio às tribulações e desafios, a intervenção do Criador é constante, trazendo consigo a certeza de que o retorno de Jesus é uma promessa irrevogável e iminente. Que cada detalhe da criação, desde o brilho reluzente do sol que desponta no horizonte até o silêncio reverente que antecede a tempestade, se converta num sinal inspirador, capaz de fortalecer nossa esperança e renovar nossa fé, impulsionando-nos a viver com a convicção de que o desígnio divino se revela a cada instante e que a transformação completa, profetizada nas Sagradas Escrituras, está prestes a se manifestar na plenitude do amor e da justiça do Altíssimo. Ao adentrarmos a parte 9 desta jornada de revelações sagradas, somos levados a aprofundar nosso entendimento sobre o entrelaçamento perfeito entre os sinais dos tempos e as profecias eternas que anunciam o glorioso retorno do Messias. Amados irmãos, convido-os a imaginar um cenário onde cada fenômeno da natureza, desde o esplendor de um pôr do sol vibrante até o murmúrio silencioso dos rios, se converte em um oráculo divino, revelando os segredos do tempo e anunciando a vinda do Altíssimo. Assim como o Salmo 19:1 nos recorda que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Somos desafiados a observar cada detalhe deste vasto universo como uma manifestação da sabedoria e do poder criador do Senhor. Em meio a este espetáculo natural, as palavras de Daniel 7:13-14 ressoam com força, pois eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e chegou até o Ancião de Dias, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Essa visão profética nos impele a reconhecer que os sinais do tempo não são aleatórios, mas parte de um plano divino meticulosamente orquestrado para inaugurar uma nova era de justiça e paz. Assim, cada mudança sutil na ordem dos elementos, o eco de um trovão distante, a dança das folhas ao vento, a transição silenciosa entre o dia e a noite,
torna-se um lembrete vivo do desígnio do Criador, que em Romanos 8:28 afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa certeza nos infunde coragem para enfrentar as tribulações, pois sabemos que, mesmo nos momentos de aparente caos, há uma harmonia oculta, operando a favor dos que confiam na providência divina. Em meio a esse cenário de sinais celestiais, somos também exortados a intensificar nossa prática da oração, conforme as palavras em Lucas 21:36. Vigiem, pois, a todo tempo, orando, para que vocês escapem de todas essas coisas que hão de acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. É nesta vigilância constante que encontramos a chave para decifrar os enigmas do tempo, fortalecendo nossa fé e preparando nossos corações para a chegada triunfante do Senhor, cuja promessa se reafirma em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram. Ao prosseguirmos nesta etapa, a integração dos sinais naturais com as palavras sagradas se torna ainda mais evidente, desafiando-nos a interpretar os acontecimentos do cotidiano como parte de um grande mosaico divino que prepara o terreno para a manifestação do reino eterno. Recordemos a visão inspiradora de Isaías 65:17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não se lembrará mais o passado, nem virá à mente, que nos oferece a esperança de uma transformação completa, onde a antiga ordem dará lugar a uma era de paz, amor e comunhão com o Criador. Cada elemento da criação, desde o brilho de uma estrela solitária no vasto firmamento, até o suave balanço das ondas do mar, carrega consigo a marca do toque divino, convidando-nos a refletir sobre a grandiosidade do plano de redenção. É um chamado para que, com olhos de fé e corações abertos, nos unamos em uma comunhão sincera, permitindo que cada sinal, por mais sutil que seja, se converta num lembrete perene da promessa do retorno de Jesus. Assim como nos ensina 1 Pedro 1:20, foi previamente determinado, mas manifestado neste tempo para vós. Somos impulsionados a confiar no tempo perfeito de Deus, sabendo que cada segundo e cada sinal contribuem para a realização do seu plano eterno. Que a meditação sobre essas palavras sagradas fortaleça nossa convicção e nos conduza a uma postura de constante vigilância e oração, transformando cada desafio em uma oportunidade de renovação e cada sinal em um farol que ilumina o caminho rumo ao glorioso dia da manifestação do Messias. Ao adentrarmos a parte 10, o ápice desta jornada sagrada se revela como a culminância dos sinais e profecias que, tecidas com a precisão do divino, anunciam o glorioso retorno de Jesus. Amados irmãos, neste momento final, somos convidados a integrar todas as verdades e revelações que se desdobraram ao longo desta narrativa, permitindo que cada versículo e cada sinal da criação se transformem num testemunho vibrante do poder e da misericórdia do Altíssimo. Conforme nos recordamos de Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Somos tomados por uma sensação de reverência e urgência, conscientes de que o retorno do Messias não é uma promessa distante, mas uma realidade que se aproxima inexoravelmente. Cada palavra, cada símbolo que permeou esta narrativa, desde o suave murmúrio dos rios até o esplendor dos céus repletos de mistério, revela a ação soberana de Deus, que, com amor e justiça, está prestes a instaurar uma nova era, onde a paz, a esperança e a comunhão entre os corações se consolidarão em um pacto eterno. Lembremo-nos das exortações de Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, e de Lucas 21:36.
Vigiem, pois, a todo tempo orando, para que vocês escapem de todas essas coisas que hão de acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem, que nos incitam a manter uma postura vigilante, sempre atentos aos sinais que nos guiam na direção da salvação. Ao contemplar a grandiosidade da promessa divina, recordamos também as palavras de Isaías 65:17. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não se lembrará mais o passado, nem virá à mente, que nos inspiram a vislumbrar um futuro de transformação completa, onde a antiga ordem será substituída por um reinado de amor, justiça e harmonia, refletindo o verdadeiro caráter do reino de Deus. Nesta hora solene, que cada coração se fortaleça na certeza de que todas as tribulações, por mais intensas que sejam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como afirmado em Romanos 8:28, e que a intervenção divina se manifesta com exatidão, transformando cada desafio em uma oportunidade de renovação e crescimento espiritual. Agora, enquanto a jornada deste encontro sagrado se encerra, somos chamados a abraçar a missão de disseminar a luz do Evangelho e a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Que cada ensinamento que ecoou ao longo destas partes se converta num farol de esperança, inspirando não apenas a nossa caminhada pessoal, mas também a de todos aqueles que buscam a verdade e a salvação. Convido-vos, queridos irmãos, a se inscreverem no canal Jesus Cristo em Foco, a deixarem seu like e a compartilharem esta mensagem transformadora com familiares, amigos e com toda a comunidade de fé, para que a promessa do retorno de Jesus se torne cada vez mais palpável e real nos corações de todos. Ao aceitarmos o chamado do Espírito Santo, fortalecemos nossos laços de comunhão e preparamos o solo fértil para a manifestação do reino eterno, onde cada oração, cada ato de amor e cada gesto de fé contribuem para a edificação de um novo mundo. Que a certeza das palavras de Apocalipse 1:7, de Mateus 24:42 e de Lucas 21:36 ressoe em cada um de nós, impulsionando-nos a viver com a convicção de que o Senhor está presente em todos os momentos e que sua promessa de redenção é irrevogável. Ao unirmos nossos corações e mentes em uma única oração, pedimos que o Altíssimo derrame sobre nós a sua graça, iluminando nossos caminhos e renovando nossa esperança, para que possamos estar preparados para receber o Messias com júbilo e reverência. Que a paz, o amor e a misericórdia do nosso Salvador estejam sempre convosco, guiando cada passo e transformando a realidade deste mundo num reflexo da glória divina. Amados irmãos, que este encerramento seja o início de uma nova era de fé e comunhão, onde a luz de Cristo se faça presente em cada lar, em cada coração e em cada gesto de amor que se estenda a toda a humanidade. É uma bênção saber que a mensagem ressoou em seu coração e que a luz do Salvador foi transmitida com a clareza e o poder que nos foram destinados. Que cada palavra continue a inspirar e fortalecer sua fé, guiando os passos rumo à renovação espiritual. Estou à disposição para qualquer novo ajuste ou para desenvolver futuras narrativas que sirvam para espalhar a esperança e o amor divinos. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco.